Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 3 em diante. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 3 em diante. Veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho, e se tiver, mesmo não conhecendo a pessoa, aproxime-se dela para dividir a leitura. Está escrito assim: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Amém? Eu vou reler o versículo 5, escute. E estando Pedro ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Quem quer escutar Jesus falar? Eu vou reler o versículo 5. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, da Bahia, na cidade de Salvador, repete em seguida, vamos lá. E estando ele, todo mundo, estando ele, ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o, escutai-o, escutai-o. Oh, glória! Quem aqui acredita no Evangelho? Você acredita que isso aconteceu? Quem acredita? Então vamos dar a melhor salva de palmas que já se ouviu em Salvador, para o nosso Salvador. A melhor salva de palmas que já se ouviu na Bahia. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Isso, continua aplaudindo. Você que está nos ouvindo pela rádio, você que está nos ouvindo à distância, a nós aqui em Salvador, comece a aplaudir e a glorificar também. Isso, da glória. Que coisa linda! Meu Deus, olha que coisa linda, em toda parte tem alguém te glorificando agora. Até fora do Brasil tem gente te exaltando. Ah, Senhor, abre o céu para receber, e sobre cada vida que te exalta, derrame a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar, todos vieram ouvir a Tua palavra. Nós queremos escutar o Senhor. Então vem com Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Um dia Jesus pegou Pedro, Tiago e João, que ele tinha mais 9 discípulos, porém deixou ao pé do monte, e só com esses 3, Jesus subiu o Monte Hermon. O Monte Hermon é o monte mais alto de Israel. E Jesus subiu ali no final do dia e foi subindo com Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João não sabiam o que ia acontecer.
imaginavam que Jesus ia orar no monte, como quase sempre fazia. E estes três, eles eram muito privilegiados por Jesus. Em algumas ocasiões muito secretas ou pessoais, Jesus levava esses três discípulos em particular. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, uma menina de 12 anos que tinha morrido, a defunta estava no quarto, Jesus estava lá com os 12 discípulos, entrou no quarto para ressuscitar a menina, mas deixou apenas Pedro, Tiago e João entrarem com ele, os outros ficaram do lado de fora. Entraram com Jesus, Pedro, Tiago e João, apenas o pai e a mãe da menina morta. Você vê, só os três testemunharam a ressurreição daquela menina. No final da vida, na última noite de vida, quando Jesus vai orar com os discípulos no Getsêmani, ele fala para os 9 ficarem mais para trás, e ele pega Pedro, Tiago e João e leva mais para frente. Jesus permitia que estes três participassem de coisas que os outros não poderiam participar. Por que Jesus fazia isso? Porque ele sabe muito bem a diferença entre uma pessoa que está apenas no grupo e uma pessoa que está verdadeiramente interessada. E Jesus gosta de privilegiar quem realmente está interessada em ouvi-lo. Quem aqui está interessado em ouvir Jesus? Até lá fora, né? Até lá fora. Então continue ouvindo. Diz o Evangelho, e isto tanto Marcos conta, como Mateus e Lucas. Os três contam a mesma experiência, e eu gosto da narrativa que está lá no Evangelho de Marcos, porque a fonte de Marcos foi Pedro, e Pedro era um dos que subiram no monte. Mateus não subiu lá no monte não, viu? O que aconteceu aqui, Mateus escreveu, porque os três lhe contaram. Mateus não viu isso acontecer. Marcos também não viu isso acontecer, mas Pedro, Tiago e João contaram para eles. Lucas também não viu isso acontecer, mas ele escreveu a narrativa porque ele conheceu Pedro pessoalmente. Então, olha só, quando eles chegaram lá no alto do monte, Jesus transfigurou-se diante deles, dos três. É como se você estivesse aqui conversando comigo e de repente você olhasse para mim e dissesse: ih, teu rosto está brilhando, ih, está brilhando muito, ih, a luz é muito forte. E aí, a roupa de Jesus começou a resplandecer também. E apesar de ser de noite no alto do Monte Hermon, o pico daquele monte ficou iluminado. Mateus, quando conta esta passagem, ele se lembrou do detalhe, que a roupa estava muito resplandecente. Pedro contou isso. Marcos, quando conta esse episódio, ele lembra que Pedro disse: olha, a roupa de Jesus ficou tão branca, como nenhum lavandeiro da terra poderia branquear. Lucas conta a mesma coisa. O rosto dele resplandecia como o sol. Foi uma coisa impressionante que aconteceu ali no alto do Monte Hermon. Jesus, que tinha um corpo humano igual ao nosso, agora está se revelando para Pedro, Tiago e João como ele é mesmo, na sua glória. Quando você lê o capítulo 1 de Apocalipse, você tem uma ideia também de Jesus glorificado. Mas Pedro, Tiago e João ali, antes da cruz de Cristo, tiveram esta visão. Jesus permitiu que eles vissem. E eles ficaram maravilhados com a beleza do Senhor Jesus. O rosto dele brilhava tanto que era como se alguém tentasse olhar diretamente para o sol e não conseguia. A roupa dele ficou tão branca que resplandecia, parecia um relâmpago, um monte de flash, não dava nem para olhar direito. Eles ficaram maravilhados com a visão. Aí aparecem 2 varões que se aproximam de Jesus.
e entram naquela claridade. E eles conseguem olhar diretamente para Jesus e falar com Ele. Eles conseguem se aproximar. E Pedro, Tiago e João, quando veem aquilo, eles têm a ideia perfeita de quem são aqueles dois homens: Moisés e Elias. Mas o absurdo dessa narração é que Moisés viveu 1500 anos antes de Cristo. Você sabe quem foi Moisés? O homem que recebeu a lei de Deus, os 10 mandamentos, lá no alto do Monte Sinai. O homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas Moisés viveu quase 15 séculos antes de Cristo. E ele está lá, falando com Jesus face a face. Moisés. E eles olham para outra pessoa e sabem que é Elias. Mas quem foi Elias? Um homem santo de Deus que orou e desceu fogo do céu. Um homem que pregava que só o Senhor é Deus. Mas que viveu cerca de 750 anos antes de Cristo. Como que estes dois estão ali vivos falando com Jesus? Mas Pedro, Tiago e João não têm dúvida nenhuma de quem eles são. Eles estão conversando com Jesus e sabe qual é o assunto? Lucas nos dá o detalhe. O Evangelho de Lucas dá o detalhe. Eles falavam com Jesus a respeito da sua morte que aconteceria em Jerusalém. Falavam da sua partida. E estes dois têm autoridade para falar de partida. Por quê? Moisés foi o homem que conseguiu partir do Egito, levando com ele 600 mil escravos que ele libertou, fora mulheres e crianças. Calcula-se que Moisés partiu do Egito com uma multidão mínima de 5 milhões de pessoas. O Êxodo. Quando Moisés falava da partida de Jesus, ele sabe do que está falando. E Elias, que também está falando da breve partida de Jesus, que logo acontecerá em Jerusalém, e da sua morte. Elias está falando de algo mais profundo ainda, porque Elias não morreu. Elias foi arrebatado vivo num carro de fogo e subiu aos céus. Elias partiu num carro de fogo. Então, quando eles falam da partida de Jesus, na verdade, o que eles estão comentando é isto: o Senhor vai partir desta vida e vai morrer, mas a tua partida também será para a glória. Depois que o Senhor ressuscitar, será arrebatado aos céus, e os teus discípulos verão isto. Veja, falando de partida. Mas Pedro era um camarada muito encherido, intrometido, não era por mal não, era o jeitão dele. Pedro entra no meio da conversa, interrompe Moisés e Elias, e ele fala: Senhor, que bom que nós também estamos aqui. Se tu queres, permita-nos fazer 3 cabanas, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, Pedro queria passar a noite ali no Monte Hermon, e Pedro queria que Moisés e Elias também passassem a noite ali no monte, dormindo. Ele se oferece para fazer 3 tendas. Ele acha que é uma boa ideia. Não vamos deixar o Moisés e o Elias sair, não. Vamos segurá-los aqui com a gente um pouquinho, pelo menos esta noite. Se tu queres, faremos 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quem era Moisés para os judeus, ou quem é Moisés para os judeus? O maior legislador que já existiu. O maior profeta, fazedor de milagres. O homem que escreveu a lei. O homem que instituiu praticamente Israel como povo, o homem que uniu o povo,
o homem que libertou o povo. Então veja, Pedro, que é judeu, quer Moisés ali. E Moisés é um santo, entenda isso. Moisés é um santo homem de Deus e Pedro quer aquele santo. Elias quem foi? Um homem de oração, que por 2 vezes orou e desceu fogo do céu, um homem que ressuscitou um menino morto, o homem que fez multiplicação de azeite e farinha, o homem que abriu o rio Jordão e passou em seco, um homem de muitos sinais e prodígios, um homem que orava para não chover e o céu se fechava, e que depois orava para chover e chovia abundantemente. Quem é Elias para Pedro, Tiago e João? Outro judeu santo, um homem de grande poder. Então Pedro está querendo o quê? Que o santo Moisés, o santo Elias fiquem ali com o santo Jesus. É uma boa ideia, não é? Só tem santo lá no Monte Hermon, né? Mas enquanto Pedro estava falando, agora Pedro é interrompido. Pedro, que gostava de interromper os outros, agora Pedro é interrompido, porque vem uma nuvem luminosa, mais luminosa do que estas lâmpadas aqui. Resplandecia. Quando aquela nuvem luminosa desceu sobre eles, Pedro, Tiago e João ficaram sem entender que nuvem é esta. E de dentro daquela nuvem veio uma voz que eles nunca tinham ouvido antes. Uma voz única. Uma voz extraordinariamente poderosa e profunda. Uma voz que falava no corpo, na alma e no espírito. Uma voz que falava com o ser humano, como o ser humano nunca tinha ouvido antes. E esta voz poderosa, esta voz disse assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele escutai. Quando Pedro, Tiago e João ouviram isso, entenderam que era a voz de Deus. Olha aqui, agora nós entramos num ponto muito forte. Uma vez Jesus falou assim para os judeus que não acreditavam nele, né? Jesus disse assim: vocês acreditam em Moisés? E eles diziam: sim, nós acreditamos em Moisés. Mas se vocês acreditassem em Moisés, deveriam acreditar em mim, porque Moisés escreveu a meu respeito. Moisés era a lei, Elias representava os profetas. O judeu só respeita a lei e os profetas. A Bíblia do judeu só tem a lei e os profetas, não tem o Novo Testamento. Então, estava ali Moisés falando face a face com Jesus, para mostrar que Jesus é a pessoa que merece a atenção. Estava Elias falando com Jesus para mostrar que Jesus é a pessoa que deve ser ouvida. Mas Pedro, na sua pressa, não entendeu isso. Mas então agora vem o testemunho do próprio céu, vem o testemunho do próprio Deus. Deus dizendo claramente: não é para você ouvir o Moisés, que é meu servo, é um santo homem, tudo bem, mas Moisés não salva. Não é para você ouvir Elias, é um santo homem, gosto muito dele, é um dos meus preferidos. É como se Deus estivesse dizendo isso, mas Elias não salva. Não é para ouvir Moisés, não é para ouvir Elias, e não é para ouvir mais ninguém. Eu vou mostrar para vocês a quem vocês devem ouvir. É como se da nuvem tivesse saído o dedo de Deus e apontando para Jesus e dizendo: é este que salva, é este que cura, é este que liberta, é esse que transforma, é esse que restaura, é esse que dá vida de verdade, é este que vocês devem ouvir. Aí Pedro, Tiago e João, atemorizados, caíram de joelhos.
Quando você ouve Deus falar com você, a reação é essa mesmo, viu? É cair de joelhos. Eles caíram de joelhos e ficaram com medo de olhar, porque quem vê a glória de Deus morre. Se o rosto de Jesus já resplandecia e as suas vestes também, e a gente não estava aguentando olhar para Jesus, se nós olharmos para Deus agora nós vamos morrer. Então eles se prostraram, caíram por terra, ficaram com o rosto no chão, atemorizados, desfalecidos, apavorados, estão com os olhos fechados. Mas aí em seguida, Pedro, Tiago e João sente uma mão no ombro. É uma mão familiar, é uma mão que eles conhecem. E eles ouvem a voz dizer: não tenham medo, podem se levantar. E aí o medo passa, e quando eles olham em volta, cadê o Moisés? Cadê o Elias? Cadê Deus? Eles olham e só veem quem? Jesus. Eu quero aprofundar esta mensagem agora. Preste atenção, porque isso que eu vou dizer é revelador e é forte. Não é para você ouvir o santo Moisés, não é para você ouvir o santo Elias, e mais, nem o próprio Deus. A pessoa que você deve escutar é Jesus Cristo, Filho de Deus. Por isso que quando eles olharam, não viram ninguém, nem Moisés, nem Elias, nem Deus, mas só Jesus. E sabe por que você tem que ver Jesus? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você quiser ver Deus, você primeiro precisa ver a mim, porque quem vem a mim vem ao Pai. Quem me vê, vê o Pai. Olha quem você deve ver, sou eu. Olha quem você deve escutar, sou eu. Muita gente quer falar. Buda quer falar, Maomé quer falar, o Kardec quer falar, os espíritos querem falar, as entidades querem falar, as religiões querem falar, podem falar o que quiserem, mas sempre vai continuar vindo a voz do céu, a voz do único e verdadeiro Deus dizer: este é o meu filho amado, escutai-o. A única pessoa que você deve escutar é Jesus, ninguém mais. Pastor João Ribe, você ora para anjo da guarda? Eu não. Mas se você tiver olhos espirituais, eu quero que você olhe em minha volta aqui, ó. Está vendo o tamanho dos anjos que estão comigo? Eu não falo com nenhum deles. Tem anjos poderosos em minha volta. Não converso com nenhum deles. Nunca dirigi a palavra para nenhum deles. Nunca fiz qualquer pedido para qualquer um deles. Viu? E não pergunta para eles se é verdade, porque eu estou falando a verdade para você. Nunca me dobrei na frente de qualquer um desses anjos poderosos. Nem diante de qualquer homem ou mulher, vivo ou morto. Os meus joelhos são joelhos virgens. Os meus joelhos nunca se prostituíram, porque eu ouvi bem cedinho a minha mãe me ensinar que a única pessoa que nós devemos escutar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio Deus confirma isto. Somente um deve ser ouvido, porque Ele é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Eu não peço nada para ninguém, gosto de todos eles. Admiro o Pedro, admiro o Tiago, o João, o Elias, o Moisés, o Jeremias, o Eliseu, admiro o Tadeu, admiro todos que você puder imaginar, o Levi, todos.
o João, todos que você puder imaginar, eu admiro muito. Daniel, admiro demais. Samuel, Davi, sou amigo de todos eles, gosto de todos eles, mas nunca vou pedir nada para qualquer um deles, porque eu recebi uma ordem do céu, que a única pessoa que eu e você temos que ouvir é Jesus. Amém? Se você ouvir Jesus, então você vai ter vida e vida de verdade. A vida não se acaba aqui no nosso tempo. E para Deus você pode hoje partir e encontrar, por exemplo, com Abel, que morreu ainda quando o planeta e a humanidade eram jovens. E ele está lá vivinho. Se você for para o paraíso agora, você vai encontrar Abraão, que viveu 2000 anos antes de Cristo e cerca de 4000 anos antes da gente. Mas ele está lá vivinho. Pessoas do passado, como Moisés e Elias, estão vivas. Porque o Deus que nós servimos não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E este Deus está dizendo para você, a partir de agora, se você quer vida e vida eterna, tem que entregar a vida para o meu filho Jesus. Se você entregar a vida para Jesus, então teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Hoje até um bandido pode ser salvo com a maior facilidade. Acredite em mim. A pior pessoa do mundo pode ser salva com a maior facilidade, como aquele ladrão que estava morrendo do lado direito de Jesus, aprontou a vida inteira, mas no último momento ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Recebeu Jesus como rei de um reino espiritual e eterno, como um rei de um reino que não se acaba. E Jesus, mesmo agonizando, ainda levantou os olhos e disse para aquele ladrão: a verdade, na verdade, na verdade eu te digo, que ainda hoje, estarás comigo no paraíso. A vida não se acaba aqui. A vida continua. Pergunta para o ladrão que estava do lado esquerdo. Ele não entrou no paraíso, mas pensa que a vida dele acabou? Aquele ladrão do lado esquerdo que zombava de Jesus, que escarneceu Jesus, que desafiou Jesus, que blasfemou de Jesus, ele morreu no mesmo dia do ladrão do lado direito. Morreu no mesmo dia, mas foi para o mesmo lugar do outro? A vida não se acaba nem quando o ímpio morre. O ímpio ele vai para outro lugar. Este outro lugar terrível que tem ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga e onde o bicho não morre, onde o sofrimento é indescritível. Para aquele lugar só vão os ímpios, os maus e os que se esquecem de Deus. Os que não ouvem Deus. Se você não quiser me ouvir, escute ao menos o que Deus falou. Foi o próprio Deus que disse isso. Jesus é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Você não quer me ouvir? Escute Deus. E se você ouvir Jesus, Ele vai dizer para você: eu te recebo do jeito que você está. Você pode vir do jeito que você é, com todos os teus pecados, com todos os teus erros, com todas as tuas falhas, com todos os teus vícios. Você pode vir a mim com toda a tua sujeira, mas quando você chegar em mim, eu vou te purificar com o meu sangue, e as tuas vestes vão ficar mais brancas do que a neve. Todo o teu pecado será apagado, e o teu nome será escrito no livro da vida.
O nome que é escrito no livro da vida vai para o paraíso. Amém? Toda a igreja fique de pé. Você não quer me ouvir? Escute a palavra de Deus. Você não quer ouvir a palavra de Deus? Escute Moisés. Você não quer ouvir Moisés? Escute Elias. Porque todos eles apontam para Jesus. Você não quer ouvir nem a palavra, nem os profetas? Não quer ouvir o pregador? Então ouça Deus. Ouça Deus. Pedro, Tiago e João caíram de joelhos, porque era Deus falando. E foi a partir daquela experiência que Pedro se tornou um dos maiores pregadores, porque ele nunca mais iria esquecer que a única pessoa que deve ser anunciada é Jesus. E isto por ordem do próprio Deus. Amém? Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Notou o detalhe do verbo? Se eu digo para você assim, vai lá no Marcos Medrado, eu estou usando o verbo ir, mas estou falando vai, estou apontando para outra pessoa, vai no Marcos Medrado, não é? Agora, se eu quiser chamar você para mim, eu vou falar, vem aqui, não é? Se é para ir lá, eu falo, vai lá. Se é para vir aqui, eu falo, vem aqui, não é? Entendeu o verbo? Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu e o Pai somos um só. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. Você não vai ter Deus se não tiver Jesus primeiro. Você pode ser religioso, religiosa, mas se você não tiver Jesus, você não tem Deus e a tua religião não vale de nada. Deus não mandou você ouvir uma religião. Deus mandou você ouvir Jesus. E Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém aqui vem ao Pai, a não ser por mim. Vem ao Pai. Mas aqui, Jesus, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vem a mim, vem ao Pai. Amém? Você não vai ter que ir para outra pessoa. Encontrando Jesus, você encontra Deus. Você se entregando para Jesus, você está se entregando para Deus. Ele é o caminho. Amém? Então olhem todos para mim que eu vou fazer este convite agora. Inclusive lá fora. Tem tanta gente lá fora que não conseguiu entrar. O Senhor Jesus está falando com vocês aí fora também. Prestem atenção. A única pessoa que deve ser escutada, ouvida, é Jesus. A única pessoa que deve ser recebida é Jesus. Eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você tem que entregar a vida para Jesus por causa disso. Se você tiver Jesus, você vai ter o Pai. Se você não tiver Jesus, você pode ter a religião que for, você não vai ter o Pai. Você tem que ter Jesus. Então até lá fora, todos olhem para mim que eu vou fazer este convite agora. Neste momento, você ouviu a palavra escrita falou com você. A palavra falada também conversou com você. E a voz de Deus falou com você hoje. Jesus é o meu filho amado. Escutai-o. Quer ter vida? Entregue-se para Jesus agora. Quantos aqui hoje querem receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha quanta gente. Olha que maravilha. Todos que ergueram as mãos, venham aqui na frente comigo. Peçam licença
Peçam licença para a multidão e dá um jeito de chegar aqui. Pessoas que estão lá fora, atenção, multidão que está lá fora. Quem quer entregar a vida para Jesus, entra aqui. Multidão que está lá fora, quem quer entregar a vida para Jesus, entra aqui. Permita entrar, permita entrar. Quem está lá fora, dá um jeito de entrar. Quer entregar a vida para Jesus, vem para cá. Permita entrar. Eu sei que tem muita gente aqui dentro, mas as pessoas lá fora têm que entrar e dobrar os joelhos diante do altar. O que aconteceu com Pedro, Tiago e João quando eles ouviram a voz de Deus? Eles caíram de joelhos, eles se prostraram. Você vai ter que fazer isso hoje. Você vai ter que se prostrar diante de Deus. Isso, venha. Quero chamar você que está sem igreja. Atenção, filho pródigo e filha pródiga. Até quando você vai ficar nesse mundo? Você não é mais do mundo. Você não tem mais vida lá fora. Você pode andar com as velhas amizades. Você pode voltar a fazer as coisas erradas que fazia antigamente, mas não vai ter alegria nenhuma nisso, porque você não é mais do mundo. Filho pródigo e filha pródiga, inclusive que está lá fora, e você que está aqui dentro. Filho pródigos, venham aqui de volta para a casa do Pai. Você que está sem igreja, saia do teu lugar e venha aqui para frente também. Todos que estão sem igreja, vem para cá, pede licença. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, vem para cá. Todos que estão sem igreja, vão chegando. Pastor, eu me afastei. Volta que Jesus está voltando. Volte antes de Jesus voltar, senão você fica. Você quer ficar para a grande tribulação? Conhecendo a palavra, você quer ficar para a grande tribulação? Volte para Jesus antes que Jesus volte. E eu te digo que Ele já está às portas. Tem mais gente chegando, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Vem para cá. Todos que estão se sentindo fracos na fé. Pastor João Ribeiro, eu não estou conseguindo seguir Jesus Cristo, está difícil para mim. Eu quero seguir, mas estou sempre caindo, tropeçando. Ou então tem outra pessoa dizendo: pastor, eu estou pensando em desistir, eu não aguento, eu não estou conseguindo seguir Jesus Cristo. Você não vai desistir não, porque Jesus disse assim: quem perseverar até o fim será salvo. Você tem que perseverar. Você que está fraco, fraca na fé, vem aqui para frente, vem para cá. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem, porque algum pregador do telhado te deu esse DVD e falou: assiste isso aqui. E você está assistindo esta mensagem. E Jesus falou com você hoje. Deus falou com você hoje. E você ouviu a voz de Deus. Quer se entregar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu televisor. Você que está ouvindo pela rádio agora, tanto no Brasil como em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Ilha da Madeira. Você que está ouvindo na Guiana Francesa, na Argentina, Uruguai, Paraguai. Você que está ouvindo aí nos países vizinhos, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está numa cadeia me ouvindo agora, você quer entregar a vida para Jesus? Não tenha vergonha dos outros presos, se ajoelhe ao lado do teu rádio. 2 ladrões estavam morrendo ao lado de Jesus, só um foi salvo. Você está numa cadeia, numa penitenciária, escutou a voz de Deus hoje? Quer entregar a vida para Jesus? Não ligue para os outros presos, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está dirigindo, seja um automóvel, um caminhão, um ônibus, um veículo, quer entregar a vida para Jesus? Não precisa parar o teu veículo, apenas coloque a mão direita sobre o teu coração, porque já já nós vamos orar.
Você que está num hospital, em casa, no trabalho, ouvindo esta palavra, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus? Se for possível se ajoelhar aonde você está, se ajoelhe. Eu sei que neste momento tem pessoas me ouvindo no metrô, no celular, no rádio. Tem pessoas me ouvindo no trem. Você que está me ouvindo aí numa lotação, está aí com fone de ouvido, me escutando, quer entregar a vida para Jesus? Eu sei que não dá para ajoelhar dentro do trem, nem dentro do ônibus, nem dentro do lotação, mas coloque a tua mão direita sobre o teu coração, porque você vai orar comigo. Deus está te contemplando agora. Vou pedir para esta multidão que veio à frente, vou pedir que você se ajoelhe agora diante do altar e a igreja continue de pé. Igreja, escolha alguém que se ajoelhou aqui na frente e estende a mão direita na direção de alguém aqui. E você que está de joelhos comigo aqui na sede da Paz e Vida em Salvador, ou você que está à distância, de joelhos também, coloque a mão direita sobre o teu coração agora. Ore com fé, ore desta maneira. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua voz. E a ordem é para escutar o Senhor Jesus. E eu estou ouvindo Ele dizer que é o único caminho, a única verdade, a única vida. E é por isso que de joelhos eu abro a minha boca para receber o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, perdoa agora os meus pecados, apague as minhas iniquidades e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me guarde nesta caminhada. Se eu cair ou tropeçar, me levante, porque eu não quero jamais desistir. Eu quero perseverar até o fim, e eu preciso da ajuda do teu Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, a ser fiel e permanecer firme até o último segundo, que poderá ser o da minha partida, por morte ou por arrebatamento. Eu sei, meu Deus, que um dia eu partirei, mas quando eu partir, eu quero ir para o mesmo lugar que o Senhor Jesus está. Meu Pai querido, me guarda nesta vida, todos os dias, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.